Olá pessoal, nesta videoaula do Marreta Básica iremos observar essas EDOs e caracterizá-las como variáveis separáveis. O que esse método pede? Primeiramente, que a ordem da EDO seja sempre ordem 1, ou seja, tenha apenas uma derivada, e que seja possível separar em um lado da igualdade, todo dependendo de y, e outro lado dependendo somente de x. E ainda mais um requisito, que o lado que esteja dependendo de y, todas as funções que dependem de y têm que estar multiplicando o y'. Vamos lá, vamos começar com a primeira. O grau, a ordem dela é 1. Nós temos que 3x multiplica uma função que depende de y, que é um polinômio. Então, se nós queremos isolar as variáveis de cada lado, seria interessante passar essas variáveis em função de y, dividindo o y', ficando essa expressão. Agora, podemos observar que deste lado temos uma função que depende somente de y. E deste lado, uma função que depende só de x. E ainda mais, a função que depende só de y, ela está multiplicando o y'. Portanto, podemos concluir que satisfaz a condição de variáveis separáveis. Agora a letra B. Para a letra B, temos que fazer o mesmo processo. Mostrar que ela é de primeiro grau. Segundo caso, agora temos que isolar a nossa função de y. Percebam que aqui nós temos um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 2. E que temos que passar para o lado de cada integral. Só que não como uma função qualquer. Então, seria somente você passar com sinal negativo. Lembrem-se que a função que passar para o lado de cá tem que passar multiplicando o y, a derivada de y. Como que nós passamos essas funções, essas duas, para o lado de cá, e a função resultante fique multiplicando o y? Simples. Basta observar que essa função está multiplicando 1 e você passa dividindo para o lado esquerdo da igualdade. Agora vocês podem observar que esse lado depende somente de y, a função que está multiplicando, que depende só de y, está multiplicando a derivada de y, e o lado de cá depende somente de x. No caso, a constante pode depender de y, x, z, qualquer variável, porque é constante. Porém, ela não depende de y, ou seja, podemos considerar que ela depende somente de x. Já na nossa questão C, temos novamente uma equação diferencial de primeira ordem, onde, se analisarmos agora, podemos colocar o y dividindo, só que teríamos um pequeno problema. Ao colocar o y dividindo, e dividir cada membro por y, você vai obter este resultado, onde o lado de cada igualdade não tem funções somente multiplicando o y'. Então, nós temos que isolar as funções que dependem só de y, passando menos 1 para o lado da direita. Agora, temos que esse lado de cá depende só de y. A função que depende de y está multiplicando o y', e o lado de cá não aparece o termo y, só aparece o termo de x. Ou seja, também é classificada como variáveis separáveis. Agora, a nossa questão D, será que ela vai poder ser escrita como variáveis separáveis? Primeiro,
ela tem uma derivada só. Então, vamos tentar separar as variáveis, passando x dividindo. Agora, nós iremos passar x menos 1. Depois de simplificar o x, iremos passar y menos 1 multiplicando. Daqui para cá, só eliminamos o x. Ao passar o y multiplicando, ainda temos o lado direito da igualdade com uma função dependendo de y. Passando essa dividindo, obtemos agora o lado de cá só dependendo de y e de cá só dependendo de x. Portanto, podemos classificar como variáveis separáveis. Bem, então são essas as questões, né, gente? Agora nós temos mais condições de analisar uma EDO de primeira ordem e analisar quando vai ser possível resolver por variáveis separáveis. O próximo vídeo que nós iremos fazer será de como resolver essas questões por variáveis separáveis. Até o próximo vídeo.